Hello, babies! Welcome to one more class. I hope is everything okay with you. I'm fine too, in a rush, but I really miss our meetings, seeing you everybody like face to face. But let's start. Today we're going to continue talking about the writing task, and we are going to continue checking grammar about present perfect. Okay? Let's start. Okay, guys, so today we're going to talk about the present perfect simple, o continuous, o for e o since. Let's start. Okay, about the present perfect, we have the for and since, and we are on page 135. Guys, the present perfect have or has in the third column. For since, we use it to talk about something that started in the past and it is still true now. Até aí tudo bem, a gente já tinha visto sobre present perfect. We use how long for present perfect to ask about unfinished period. A gente também já tinha visto pergunta com how long, se eu não estou muito louca. And we have the for and the since. For a period of time. Guys, for is always for the entire period. So, 2 weeks, 2 months, a year, a day, ok? And since, from the point in time, quando começa o período de tempo. Então, since 1990, since last week, então desde a semana passada, since 2010, desde 2010, ok? Sempre com o começo daquele período de tempo, a gente usa since. Pelo período completo, a gente vai usar for, ok? Don't use the present simple with for or since. Então, a gente nunca vai falar they know each other for a long time. Vai ser sempre they've known each other for a long time or for 10 years, for example. Ok? Se eu quero falar a duração daquela ação, que mesmo que começou no passado e ainda tem o resto dela no presente, a gente sempre vai usar o present perfect, tá? Ok, teacher, the present perfect continuous. The form of the present perfect continuous is have or has, been, independente para quem seja, você sempre vai ter o been depois do have ou do has. E o verb, the verb with ing. Teacher, when. Então vamos lá. O perfect continuous também é para actions which started in the past and are still true now. But focus on the second part here. We can also use the present perfect continuous for continuous or repeated actions which have been happening very recently. The actions have usually just finished. Então vamos lá. O perfect continuous e o perfect simple, eles são muito iguais. Porém, cada um tem o seu uso. O continuous, a gente sempre usa um pouco mais para ações que acontecem com muita frequência, muito repetidamente, ok? Ou também a gente usa para ações que terminaram agora. Tipo, terminaram há 2 minutos atrás, ok? Teacher. The present perfect, the simple or the continuous. Esse slide é o mais importante para vocês entenderem a diferença. O que tem aqui não tem no livro de vocês. Eu peguei do livro de um outro nível, que é muito mais claro, ok? Então vamos lá. We can use the present perfect simple when we focus on. Então, o foco do simple sempre é the present result of the action, o resultado da ação, que essa primeira parte vocês aprendem desde o TIM 3. The finished action, a ação que terminou, mas que tem aquela consequência. Or the number of times the action has been completed up until now. Então, é o resultado, a consequência dessa ação e o número de vezes que essa ação já foi completa. Então, por exemplo, I have studied English for 2 years. Então, por 2 anos eu estudei inglês, ok? Nós estamos falando do resultado de que você tem 2 anos no seu currículo, da consequência e do tempo, que foi 2 anos, ok? Outro exemplo.
I have read Jane Austen 5 times. Se você já começou a ler e terminou o livro por 5 vezes, você sempre vai usar o present perfect, tá? Present perfect continuous, que é o have ou has, o been e o ing. The activity itself, então se a gente quer focar naquela ação em si, por exemplo, estudar matemática aos sábados. Se você quer focar no que você estuda matemática, você vai falar I have been studying maths. Porque o seu foco é na ação e não no tempo. The length of time, a duração de tempo. Então, por exemplo, vamos fingir que eu estou plantando aqui e faz 2 horas que eu estou plantando. I have been planting seeds, sementes, for 2 hours. Porque a gente está querendo falar a duração do tempo. And the repetition. Uma coisa aqui, teacher, no present perfect você está falando o número de vezes que essa ação ocorreu. Não, estou falando de número de vezes que a ação foi completa. Agora, se você quer focar no número de vezes que a ação repetiu e não importa se completou ou não, você vai usar o present perfect continuous. Ok? Ok, guys. Now, let's practice. Test the part A. Correct the mistakes. Então, vocês têm frases aí que vocês precisam entender primeiro onde está errado. Entender onde está errado, corrige. Ok? And the task part B, make sentences with the present perfect simple or the present perfect continuous. Se precisar adicionar for e since, beleza. Porém, olha essa parte. Use the present perfect continuous if possible. Se é possível, você vai usar. Se não, você vai usar o present perfect simple. Ok? É só voltar naquele slide das diferenças entre os dois, que vai ajudar muito vocês na hora de fazer esse exercício. Ok? Let's move on. Okay, guys, now let's correct the exercises of writing and check your homework for next week. Let's go. I'm going to correct the writing with you guys. They actually correct the exercises of writing, okay? The first one, actually the first thing that is that we are on page 114, okay? Under the task number 2, informal email. The first one we're going to correct is the exercise 2A. So the order is, she apologizes for not writing before. 2. She thanks them for her stay and says how much she enjoyed it. 3. She talks about the nice things that happened when she was with them. 4. She talks about what she's been doing recently. 5. She promises to send some photos. 6. She thanks them again and invites them to stay. Okay? The task number 2 is check the useful language box. Useful language, informal emails. Guys, you are going to write about informal emails. Okay? The beginning. Hi, Fulano. Or Dear Fulano, if you want to be more formal. Sorry for not writing earlier, but thank you, or thanks so much for your letter, or having me to stay, or inviting me to stay in your house. And it was great to hear from you. This is how you begin your composition. And then after you write everything you have to write, you end it. So you say, that's all for now. Hope to hear from you soon. Give my regards or give my love to. This one here, love, it's really common, okay? It's really common for them. Love, fulano de tal, okay? And if
If you want to include a short message after the end of the email, you start with PS. So, PS, I've attached a photo. This is my new number. I moved house. You know, anything that you want to give, but in the end and in a short message. Okay? The next task number 3, we're going to correct the 2C. So, you don't say, for example, I'm very busy. You say, I've been busy, because you have to use the present perfect. Okay? You don't say English with a lowercase. You say English with a capital letter, letra maiúscula. Okay? Don't, you need to use the apostrophe. Okay? Our travel doesn't exist. The travel works as a verb. The noun of the verb travel is trip. So you say trip, okay? And then you don't say be a waitress, because you start the sentence. You start the Jesus, I forgot. You start the clause, and when you start the clause and you don't have a subject, you use ing. So you say being a waitress, ok? Not be, ok? Toda vez que se começa uma frase e você não tem sujeito, você vai começar com o verbo tem que virar automaticamente com ing, ok? You don't say to buy. Sorry, you don't say for to buy. You say to buy. Não for e to. Ou ou outro, ok? Só uma coisa, se vocês fossem optar por for, vocês deveriam colocar for buying e não for buy, ok? Então é for buying, ing, or to buy, infinitive. Messages, you have double S, ok? You don't say I send, because I send is present simple. But here you're talking about the future. So you say, I will send them some photos. Okay? These are the corrections of the part C. Now, guys, your homework. Of course, we've corrected the writing bank. Is the part D. Imagine you have some British friends in the UK and you stayed with them for a week last month. Então, vocês já estão em casa, vocês foram para lá mês passado e ficaram uma semana. Write an email to say thank you. Plan what you're going to say. Use 1 to 6 in the part A and the useful language box to help you. Então, vocês vão usar os tópicos do A para guiar vocês em como escrever, e o que escrever, e the useful language box, tá? Lembrem que o muito comum é best wishes, love, ok? And, guys, check your email for mistakes, que nem a gente fez no task C. So, grammar, vocabulary, punctuation and spelling, ok? You are going to do it in 1 week, então vocês têm até dia 9 de abril. Eu sei que a gente não tem aula, mas a gente tem aula até a terça-feira. Eu deixei até dia 9 justamente pelo feriado, para dar tempo, não sei o quê. E como vocês vão me entregar pelo Google Classroom, a gente não precisa de uma data presencial, tá bom? Ok?